Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem Jesus em casa de Marta. Ninguém deve preocupar-se demasiado com as necessidades do corpo. Dever de se aliviarem os cuidados do corpo dos que o espírito reclama. O alimento espiritual jamais deteriora. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Vamos reler aqui a passagem, já fazendo uma tradução mais moderna. E aconteceu que Jesus, tendo-se posto a caminho com seus discípulos, entrou num povoado, e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, que muito se agitava, andava servindo no serviço da casa. Parando diante de Jesus, lhe disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe só a servir? Disse-lhe Jesus, disse-lhe o Senhor: Porém, ele respondeu para Marta: Marta, Marta, tu te andas ansiosa e perturbada a cuidar de muitas coisas. Entretanto, só é necessária o que Marta escolheu. Ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Muito bem. Então, essa é uma das passagens bem conhecidas, né? Porque nós estamos diante de um apelo assim bem do mundo, né? Uma pessoa em casa, cuidando das coisas da casa, convida Jesus para ir na casa dela, né? E ela tem que fazer todo o serviço, porque não só para atender bem a Jesus, mas para atender a comitiva do mestre, né? Porque Jesus vinha com os apóstolos, só os apóstolos no mínimo 12, fora as mulheres que ajudavam Jesus, né? E ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o mestre, né? A sua irmã ficou muito incomodada, e ela, em vez de ela tomar a iniciativa de chamar a irmã e dizer: Ô Maria, vem cá me ajudar, né? Ela se dirige direto a Jesus. Já que Maria estava embevecida com Jesus, ela se dirige direto a Jesus, pedindo para que ele pedisse para que Maria se levantasse e viesse a ajudá-la. Aliás, ela vai além, dizendo assim: tu não te importas que Maria está aí sentada, te ouvindo, em vez de vir me ajudar? Quer dizer, no fundo, ela não só pede a ajuda de Jesus, mas ela vai ao ponto de perguntar por que Jesus não se importa com isso. No fundo, ela está perguntando: o que é mais importante, Jesus? Fazer o que eu estou fazendo, que é servir, ou fazer o que ela está fazendo, ficar aos teus pés te ouvindo? E Jesus responde com aquela simplicidade estarrecedora, né? Marta, Marta, tu andas agitada, tu andas ansiosa, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E não só diz que é a melhor parte, mas dá um adendo muito interessante, que essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Então ela não está dizendo que Marta não escolheu uma boa parte. Marta escolheu uma boa parte, mas a melhor parte que escolheu foi a irmã. E ele explica: o que ela escolheu, ela vai receber. O que ela está recebendo não vai mais ser tirado dela. E no seu caso, será tirado. Quer dizer, no seu caso, vai ser um aprendizado que passa. Um aprendizado que passa. Muito bem. No caso dela, Maria, é um aprendizado que vai ficar fixo. Então,
a primeiro ponto que nós vamos ter que trabalhar é com essa ideia do aprendizado. Nós temos dois tipos de aprendizado, de apreender, de possuir um ensino. E Jesus estava dando um ensino. E tudo que a gente aprende na vida, nós vamos para dois tipos de memória. Dois tipos de memória. Nós temos aquela que é guardada no espírito e que é importante para a imortalidade, que pertence à evolução do espírito e que fica para a eternidade, e aquilo que é um aprendizado daqui da vida, um aprendizado passageiro e que às vezes numa outra vida você não vai precisar mais, né? Então é um exemplo, né? Aqui nessa vida você conhece o português, por exemplo, a língua portuguesa. Na próxima reencarnação você vai reencarnar na China. E lá você vai utilizar, não é o português, é o chinês. Então, esse tipo de aprendizado é um aprendizado, é isso que Jesus está dizendo, um aprendizado superficial, passageiro, pertence à personalidade, quase sempre é desta encarnação. Isso não quer dizer que não fica no patrimônio do espírito, mas ele não é significativo no sentido de fazer a evolução do espírito, de fazer o espírito ir para frente, de fazer o espírito subir, de fazer o espírito se elevar. Eu gosto de uma passagem do como é que é o nome daquele grande escritor que escreveu aquela Matemática Divertida, hein? Escrevia sobre o mundo árabe, mas muito famoso, né? Oi? Não. Ele escrevia sobre matemática divertida, ele era aqui do Brasil. Aliás, ele era o único não espírita que falava na Federação Espírita Brasileira. É muito conhecido. Ele, então, tem um conto que ele dizia assim, olha, havia um homem que todos se surpreendiam com ele, com a cultura que esse homem tinha. Reunia-se pessoas, por exemplo, num banquete, e ele tomava a palavra, todos ficavam encantados. E as pessoas então perguntavam, fala sobre a Finlândia. E se deixasse, ele passava a noite toda falando tudo sobre a Finlândia. E ele era, assim, considerado um gênio. Aí vinha um outro, perguntava um assunto completamente diferente, sobre fonoaudiologia. Ele sabia tudo sobre fonoaudiologia. Origem, os principais cientistas, os principais livros, e tinha um domínio total. De repente vinha um outro assunto completamente diferente, né? Perguntava sobre farmácia. Poxa, ele sabia tudo da farmácia, as principais farmácias do mundo, a história da farmácia, sobre os principais farmacêuticos, tinha um domínio total. E assim todos ficavam encantados, e cada vez ia mais gente para ver esse camarada. Um dia chegou e perguntou para ele, eu estou agora interessado, só pode me falar sobre o Canadá? Ele, não, sobre o Canadá eu não posso falar. Aí foi aquele, mas como? Sou um gênio, o senhor não sabe falar sobre o Canadá? Eu falei, não, eu vou contar para vocês. Então, o que aconteceu comigo? Eu passei 30 anos na cadeia. E lá na minha cela, onde eu ficava, tinha a enciclopédia Larousse, mas só a letra F. Então eu sei tudo da letra F. Se me perguntar da letra C, eu não sei. Então sobre farmácia, fonologia, Finlândia, eu sei tudo, mas sobre outra letra eu não sei. Isso é o que a gente chama de erudição. Isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Como se eu vou dizer, ele era um especialista em F. O que você conhece na sua? O F. Agora, as outras letras do alfabeto, né, as outras 22 letras do alfabeto, ou 25 letras do alfabeto, dependendo, se nós formos botar o W, o Y, etc.
Então, o K, ele já não dominava. Então, isso que a gente chama de erudição. A erudição é diferente da cultura. A cultura é da alma. A cultura é da alma. Ela tem cheiro. A cultura tem movimento no corpo. Ela tem instinto. Ela tem beleza. Ela tem arte. Né? Agora, a erudição não. É o sujeito que conhece tudo sobre o caju, né? A melhor época sobre o caju, sabe tudo, melhor terra para o caju, etc. E tal, todas as proteínas do caju, etc. Mas nunca chupou um caju. Aí a diferença de você ter o conhecimento do caju e saborear o caju, que tem a ver com a palavra sabedoria. Por isso, sabedoria não tem nada a ver com erudição. Sabedoria tem a ideia de saborear as coisas. E aí o que nós vemos é que Marta estava muito agitada com as coisas de casa. E mais ainda, ela estava preocupada. O texto chega a falar 2 vezes essa expressão. Marta, Marta, Jesus está muito preocupada. Quer dizer, ela no fundo não só estava servindo, e isso tomava o tempo dela, né? Mas ao mesmo tempo ela estava preocupada, quer dizer, ela estava se ocupando antes e fazendo um julgamento e construindo notas de uma opção de coisa, de receitas de comida, etc. E daqui a pouco, necessariamente, você não vai mais utilizar aquilo. Né? Você vai para uma outra reencarnação, muda de uma outra situação, você vai cuidar de um outro setor e aquilo passa. É receita de bolo. Por isso que a receita de bolo se coloca no caderno. Né? As receitas de comida em livro de culinária. Essa é a saber, isso é a tradição. Isso é importante. Você quer lá uma informação, você vai lá e busca. Agora, quando você quer ter tudo aquilo de cabeça, você quer fazer todas aquelas situações, toma todo o seu tempo. E se fosse tomar o tempo e fosse ter um aprendizado, mas não, deixou ela agitada. E ela agitada, quer dizer, não é o muito servir, não é o servir, não é fazer a comida, mas ela não estava em paz. Aí que está o problema. Porque se o sujeito ele tem o domínio lá da culinária toda, né? O domínio do serviço lá da comida, né? E ele estivesse em paz, tranquilo, satisfeito com ele, mas ela não estava satisfeita, tanto que ela estava reclamando. Inclusive, veja bem, é como se você fosse fazer, se Jesus, pouco para nós, pouco importa, se ele está no corpo ou fora do corpo, ele é Jesus, ele nunca deixou de ser o mestre, daí dizer o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nas páginas 105 e 106, Jesus, desde os primeiros dias na Terra, não está nem falando dos primeiros anos, dos primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Olha a frase do Emmanuel que eu vou repetir. Jesus, desde os primeiros dias, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Ou melhor, a matéria não o fechou. E aí é como se a Marta estava fazendo uma solicitação para Jesus, era uma espécie de prece. Imagina eu pedir a Jesus... O que você pediu a Jesus na sua prece? Para minha irmã me ajudar a arrumar a casa. Fazer os quitutes, arrumar lá as almofadas, varrer a casa, limpar a casa. Imagina você botar isso na sua prece. Qual é a sua prece que você vai fazer? A sua prece. Pedir a minha irmã, pedir a Jesus, né? Ainda dizer para ele, tu não te importa, Jesus. Conceda a minha irmã para ela fazer isso. Vocês já viram alguém fazer uma prece para Jesus para pedir isso? Você pode até dizer, Senhor, numa prece, eu queria uma faxineira na minha casa, porque o serviço está muito pesado, e eu queria ter alívio no meu serviço, para eu poder, uma parte do meu tempo, me dedicar a coisas espirituais. Mas ela não pediu que ela queria um tempo também para se dedicar às coisas espirituais. Ou como se ela estivesse dizendo assim, vamos fazer um rodízio? Marta está trabalhando, Maria está te ouvindo, então vamos trocar um pouquinho, Maria vem fazer essas coisas e eu vou te ouvir. Mas ela não estava preocupada em ouvir Jesus,
Ela não estava preocupada em guardar o ensino de Jesus. O que Jesus estava falando? Não sei. Eu tenho que fazer bolo, eu tenho que fazer empadão, eu tenho que fazer pão, eu tenho que fazer doce, bolo de tâmaras e castanhas. Quanta coisa que ele devia estar fazendo. E aí ela não... então a mente dela não sossegava. Ela não estava feliz. Porque o importante é quando você faz alguma coisa e fica satisfeita. Ela não estava satisfeita. Diz mais o texto: Marta, você está agitada. Então, no fundo, ela estava em estresse. Podemos dizer assim, vamos falar na linguagem moderna de hoje, não tinha qualidade de vida. Não estava feliz. Uma porção de coisa que criou na mente. E não para. Porque limpeza, comida, essas coisas, isso não para. Em momento nenhum ela tentou buscar um tempo para uma outra coisa, ouvir Jesus. E o ouvir Jesus, a mensagem do Mestre, a mensagem espiritual, essa é uma mensagem para a eternidade. Por isso que Jesus diz, isso que Marta ouviu é uma receita, porque Jesus não vai botar Maria, isso que Maria ouviu, né? Jesus não vai pegar Maria e levar Maria para a eternidade, levar Maria para o céu. Jesus, nem ninguém, nenhum mestre tem capacidade de nos levar para o céu. Mas ele tem a capacidade de te dar a receita de bolo, mas acompanhado de uma receita viva, porque era uma receita com energia, com ânimo, com amor, com olhar, com carinho, porque é mais do que uma leitura de um livro, de um receituário. A mensagem, diz uma outra passagem de Lucas, Jesus falava palavras cheias de amor, e essa palavra cheia no original quer dizer embrulhada, empacotada em amor. Então não é a palavra, por exemplo, que eu estou falando aqui agora, por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Jesus falou a mesma frase, bem-aventurados os aflitos, mas a força da palavra era magnética. Ela trazia uma vibração tal, como diz Lucas, ela vinha empacotada em amor, que chegando ao ouvido da pessoa, chegando à aura da pessoa, mexia, magneticamente também mexia. Então ela não só estava recebendo uma receita de Jesus, uma receita evolutiva, de progresso, mas na oportunidade de estar diante do mestre, que dava essa receita numa vibração de vida. Palavras de vida, ele mesmo fala, palavras vivas, são palavras mortas. Então ela estava tendo uma oportunidade de ouvir algo para o progresso, por enquanto que Marta estava ali, naquele lugar comum. E isso era uma coisa natural dela. E o texto se preocupa em falar isso, porque delas, não só dela, de Marta, mas de Maria também. Vamos contar aqui 3 casos. Eu estou em Lucas no capítulo 10, em que aqui em Lucas no capítulo 10 está havendo um convite para uma ceia. Não era um convite para uma ceia, era um convite formal, e a palavra ceia tem a mesma extensão, e essa palavra é só usada 2 vezes nas Escrituras, no Evangelho. Ceia, ela só vai ser usada depois na quinta-feira santa, a tal ceia que Jesus faz com os apóstolos. Ela é como se há um paralelo entre essa ceia e a ceia que Jesus vai fazer com os apóstolos na chamada Quinta-feira Santa. Então, era um, podemos dizer assim, uma coisa muito bem estruturada, era um banquete, onde a comunidade estava convidada. A palavra no original dá a ideia de que não era um grupinho, a comunidade estava convidada. Então aí, essa é a passagem do capítulo 10. Há uma outra passagem, no capítulo 11 de João, em que Lázaro morreu. Lázaro é irmão de Marta e de Maria, e que moravam na cidade de Betânia. Essa ceia aconteceu na cidadezinha de Betânia. No capítulo 11 de João, Lázaro estava doente e foi considerado morto, porque estava em estado de catalepsia e porque não se conhecia a medicina em profundidade. Pegaram Lázaro e enterraram. Ele já estava 4 dias
no túmulo. Quando Jesus chega, Jesus já tinha dito para os apóstolos, vamos lá, porque o nosso amigo, ele chama Lázaro de amigo, logo ele era amigo não só de Lázaro, mas era amigo da família. O nosso amigo Lázaro dorme, o nosso amigo Lázaro está doente. Ele usa duas expressões, dorme e doente. Vamos lá para cuidar de Lázaro. E quando ele chega, há uma cena muito interessante, que está no capítulo 11, no versículo 20, precisamente. Maria estava sentada e quando Marta vê Jesus, ela levanta e vai com pressa para Jesus, para convidar, para falar com Jesus, e se ele tivesse chegado antes e tal, e para contar o caso lá de Lázaro. Então repare, já no capítulo 11, no caso da morte do irmão, considerada a morte do irmão, Maria estava sentada. E Marta é que levanta agitada para ir receber Jesus. Então, já é a segunda característica. Passa-se, Lázaro fica curado, e aí há um outro banquete na casa de Marta e Maria. E Lázaro. E agora o texto diz, até de forma clara, que Lázaro, aquele que Jesus curou, estava reclinado à mesa, quer dizer, estava também nesse banquete comendo. Então é uma terceira passagem. E nessa terceira passagem, nós vemos Maria, Marta, agitada, aí já é, eu falei os versículos, eu não falei, é João, capítulo 12, versículo 2 e 3. Marta, cuidando das coisas da casa, e Maria pega o perfume, derrama nos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, fica chorando, sentado aos pés do mestre. Aos pés do mestre. E aí nós vamos ver uma outra cena. Aí estava a presença dos apóstolos, também estava Judas, e Judas que cuidava da bolsa ou da tesouraria do grupo, como diz aí precisamente nessa passagem, nessa de João, no capítulo 12, que ele então diz assim, ora, não é conveniente se gastar esse perfume todo, caríssimo, que era um nardo de alta qualidade, que ela estava ungindo Jesus. Não era melhor a gente vender e dar para os pobres? Porque ali era cerca de 300 denários que valia aquele perfume. E nós sabemos que uma diária de um trabalhador, de sol a sol, de ser da manhã a ser da tarde, era 1 denário que ele ganhava. Então 300 denários é 1 ano de trabalho. Poxa, então não é melhor pegarmos esse denário, esse perfume, vender o perfume que tomou o ambiente da sala, vender e dar para os pobres? E Jesus disse, não. Olha o momento. Ajudar os pobres é muito importante, mas um momento especial de quem está aqui presente e o que ela está fazendo de amor, de carinho. Pense nisso também. A vida não é feita só de determinado, não pode ser vista só por um determinado ângulo. Ele ainda fala, pobre sempre tereis para fazer esse tipo de ajuda. Sempre vão ter pobre para ajudar. É um momento especial. Também as pessoas também precisam de amor. E quem disse que uma pessoa que tem a melhor condição de vida não tem tanto ou maior necessidade que um pobre? Desde quando que a gente pensa que quando você vai fazer numa palestra, por exemplo, a gente vê isso. Quando você vai num bairro muito pobre, muito simples, nós tivemos a oportunidade de falar em muitas comunidades, né? Completamente diferente às vezes quando você vai falar na Zona Sul. Ou quando vai falar, por exemplo, no Jardim Oceânico, que é considerado o bairro do Rio de Janeiro de maior índice de IDH, de índice de desenvolvimento humano. Então, lá as pessoas têm uma fome, uma fome espiritual, uma carência espiritual muito maior do que o outro que não sabe sofrer. Eu vivi isso e eu senti isso de forma bastante viva quando numa chuva, numa enchente, numa chuva fortíssima que caiu lá em Petrópolis e que desabou a casa de um rico, porque havia uma mina, a mina encheu e carregou a pedra, e a pedra rolou pela casa das pessoas e eles foram soterrados. E era a casa de rico, num condomínio rico, perto de um clube rico. Muito bem.
E, ao mesmo tempo, também, na comunidade mais acima, várias casas foram destruídas. Mas ali naquele condomínio acima, onde que várias casas foram destruídas, ou melhor, naquele condomínio, naquela comunidade, todo ano acontece isso. As pessoas já estão até acostumadas com o que nós podemos dizer da desgraça, da falta de graça. No ambiente rico era uma situação de terror. A gente ficava mais preocupado com os que chegavam chorando em desespero, em gritaria, em desmaio, em ter que às vezes atender as pessoas do que ajudar na procura dos corpos. Então, quem sofre mais? Então essa reflexão tem que ser feita. Então Jesus estava ali naquele momento de ir para a cruz. Jesus inclusive vai dizer, o que ela está fazendo é para mim a crucificação. O que ela está ungindo. Então nós temos que raciocinar nesse tipo de outro olhar. Muito bem, então nas 3 situações, nesse primeiro banquete, Marta estava servindo, Maria sentada. Quando Lázaro morreu, considerado morto, Maria estava chorando, sentada, e Marta, agitada, indo atrás de Jesus para dar as informações. Tanto que Jesus, quando viu Maria chorando, sentada chorando, tomada de sentimento, ele também chorou. É o menor versículo bíblico. E Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou. Não pela morte de Lázaro, que ele sabia que Lázaro não estava morto, mas chorou pelo sentimento que as pessoas têm de chorar diante da morte, diante do próprio significado da morte, culpa das religiões, que tem o dever de esclarecer, de orientar, de explicar, de consolar. Aliás, é o tema da minha palestra sobre Bezerra de Menezes, segunda-feira, aqui no aniversário do Dr. Bezerra. Precisamente eu vou falar sobre esse tema, sobre o que o Dr. Bezerra pensava sobre esse assunto. Ele que, dos seus 15 filhos, 9, ele viu desencarnar. E qual foi a postura dele diante dessa desencarnação dos filhos? Bom, muito bem. Agora, nas 3 situações, nós vemos esse sentimento de Maria. Na primeira, ela está sentada chorando porque o irmão está morto, mas também chorando, mas também refletindo na situação da vida. E Jesus também chora com ela, abraça-se no sentimento dela. Depois nós vamos ver ela sentada ouvindo Jesus, que é o caso da lição de hoje. E depois lá também, aos pés de Jesus, derramando perfume, secando com seus cabelos, mostrando todo um amor. Esse amor na filosofia hindu não é só uma das yogas mais interessantes, que é a Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, de você venerar o outro em amor. É o encanto do amor. Você não ter na mente nenhuma outra direção a não ser o amado. A melhor forma da gente entender isso é a garotinha, é a mocinha quando ela está namorando, né? A mocinha quando está namorando, ela só fala uma coisa. E ele, hein? Você pode falar das coisas, né? Olha, o Brasil ganhou uma medalha. Será que ele viu o Brasil ganhar a medalha? Né? Hoje nós vamos à festa tal. Será que ele vai querer ir? Ele é a referência, ela está apaixonada. Agora você imagina o Bhakti Yoga, é alguém que é apaixonado por Brahman, é apaixonado por Deus. Aí no caso ele é apaixonado pelo Avatar, ele é apaixonado por Jesus. É isso que a gente chama de monoideia, uma ideia fixa. Na Bíblia, nós temos, no Novo Testamento, nós temos uma outra palavra muito bem colocada para isso, que é o unigênito. Gênito vem de gen, daí genética, única, como se tivesse só uma informação genética, Deus. Ali no caso ela só tinha uma informação, Cristo. A mente estava focada nele. Tudo o resto, então ela não quer saber se Marta estava agitada, se tinha pessoas na casa dela, era o Cristo, completamente embevecido.
tomada pelo Cristo. Então, nós vemos que era natural. Então, nós estamos vendo 2 tipos de personalidade. Em 3 situações, Marta está agitada e Maria está em reflexão. É lógico, e aí nós temos que ser inteligentes, que uma pessoa que vive só em meditação, ela precisa saber que a vida continua. Alguém tem que levar comida para ela. Afinal, nós estamos encarnados, estamos no corpo. Há exceções raríssimas em que a pessoa é alimentada e consegue alimento através de respiração, mas isso são técnicas futuras, né? Que já existem alguns que já estão realizando isso na Terra, já adiantando isso, nós temos esses casos. Mas o que é o normal é que precisa de alguém trabalhar, precisa de alguém cuidar da ciência, precisa de alguém cuidar das coisas da vida. A vida continua, né? E a vida anda. Mas o que Francisco de Assis, então, vai ser inteligente, porque ele é o vivenciador desses casos. Ele escreveu sobre isso quando ele era João Evangelista. Só no Evangelho de João ele conta 2 vezes, no caso do Lázaro e no caso do perfume de Maria. No capítulo 11 e no capítulo 12. Ele foi um vivenciador disso. Até se meteu no caso Judas, quando Jesus disse, olha, pobre sempre vai ter para você ajudar, porque Judas estava preocupado com o dinheiro que poderia ser utilizado do perfume, né? E João até se mete no texto e diz assim, não, ele estava preocupado com isso porque ele era ladrão. Aliás, um erro de João no Evangelho falar isso, porque ele estava, Judas, na condição de tesoureiro, posição dada por Jesus. E a gente não deve difamar o outro, mesmo se por acaso acontecesse isso. Que autoridade João tem para falar assim do próximo? Mas, nesse caso, isso tudo vivo nele, quando ele volta como Francisco de Assis, 1200 anos depois, numa das passagens extraordinárias do Evangelho de João, no capítulo 21 do Evangelho de João, a esse pré-anúncio da reencarnação de João, ele coloca isso de forma clara, mas ele, quando vem como Francisco de Assis, ele também vai querer fazer meditação. Ele também e os seus muitos companheiros, e os companheiros cresceram muito, chegou um ponto na vida de São Francisco que não eram mais 3, nem 12, mas chegou a 5.000. Então ele teve de criar até uma regra para os mosteiros, para aqueles que queriam meditar, para mostrar que a pessoa, por que regra para meditar? Tu vai lá e medita, mas peraí, mas não pode. Se cada um for meditar a hora que quer, como é que vai ser a organização das coisas? Quem vai te sustentar? Você também precisa comer e etc, etc. E tem outros trabalhos para fazer. E quem disse que a gente vem aqui na Terra só para meditar? Também não temos que pregar, porque aquele que não vai, se a montanha não vai até Maomé tem que ir até a montanha. Quer dizer, se a população não vai até aqueles que estão lá meditando, você tem que ir até ele para levar a mensagem do Evangelho. Porque a orientação do Cristo também é o ir de pregar. Aliás, discussão que Francisco ficava na cabeça dele, o que eu tenho que fazer? É meditar, ou no mosteiro, ou pregar. Certa vez ele manda até Frei Maceu perguntar a algumas pessoas sobre isso. Vai lá perguntar ao Frei Silvestre, vai lá perguntar a Clara e uma outra companheira dela lá no mosteiro, o que eu devo fazer? E aí foi unânime, a resposta espiritual que cada um desses médios recebeu, dizia que ele veio especificamente para pregar, mas ele sabia que eu não posso sair pregando se eu também não tiver um tempo para meditar. Como é que eu vou falar isso que eu estou falando aqui para vocês? Se, está aqui tudo riscadinho, se eu não tivesse estudado antes. Precisa de um tempo para parar, para meditar, para estudar, para anotar, para pesquisar, para botar a mente em ordem, para saber como é que você vai falar, porque também você pode pesquisar e ficar com tanta erudição e daqui a pouco a palestra fica do F, né? Que nem nós estávamos dizendo, do especialista em F, quer dizer, uma palestra pesada de erudição, sem essência, sem alma. Então, tem que dar essa parada. Então, o que ele pensou? Na regra que ele fez para os monastérios, São Francisco, ele vai especificar algo muito interessante. Que cada 3 irmãos tem que ser dividido assim. 2 são Marta, 1 é Maria.
E depois inverte. Aquele que é Maria vai ser Marta. E o que é Marta vai meditar. É lógico, porque alguém tem que plantar, alguém tem que cuidar, alguém tem que mendigar, alguém tem que ir lá conseguir alimento, alguém tem que cuidar do frio, da lenha, etc. Para você ficar na sua parte da sua meditação. Então ele dividiu, utilizando da própria linguagem dessa passagem. Os irmãos tipo Marta e os irmãos tipo Maria. Mas tem que inverter o quadro. De vez em quando troca, para você não ficar especialista num ramo só. E ter a oportunidade também de meditar para ter aquilo que disse Jesus, aquela melhor parte que não te será tirada. E é interessante que então a gente pode pensar assim, se Francisco escrevia essas coisas e ele era antes de tudo um vivenciador, podemos imaginar que em vários momentos da vida dele ele foi irmã Marta. Várias vezes na vida dele, em vez de meditar, ele saía da meditação para ajudar os seus irmãos, para cuidar com carinho, para ir lá mendigar, para conseguir lenha, etc, etc, né, para fazer a comida deles, para alertá-los com relação aos horários da oração, etc. Isso, e depois ele inverteu, foi muito Maria também, meditando. Por isso que nós vemos, por exemplo, quando ele vai para o Monte Alverne, e lá no Monte Alverne ele vai receber as marcas do Cristo, ele foi com um grupo de 4, 5 companheiros. Para quê? Para poder haver essas trocas. Já que ele ia passar um tempo meditando, tinha de ter gente para cuidar do grupo. Até mesmo contra animais perigosos, etc, etc, etc. Tudo bem. Então, está aí a explicação. Agora, por que meditar é importante? Por que sentar aos pés de Jesus é importante? Existe um clássico da literatura espiritual, que o nome do livro é Aos Pés do Mestre, de Krishnamurti. Isso é um dos maiores clássicos veio da corrente da teosofia. Muito bem. Que nós vemos está tomado desta passagem. Mas não é só isso. Vem do budismo. No budismo, nós vemos Buda pregando. Então vamos contar um pouquinho aqui o budismo para nós chegarmos a essa ideia do sentar. Buda nasceu numa família rica. E quando ele nasceu, ele era um príncipe. Seu nome era Siddhartha Gautama. E o seu pai foi lá perguntar lá ao feiticeiro, ao astrólogo lá do local, qual era a característica do seu filho, qual era a importância do seu filho, o que o seu filho seria. E ele disse, seu filho não vai ser rei, ele não vai assumir como príncipe, né, as suas riquezas, ele veio para a pobreza e vai sair pelo mundo aí pregando, etc. O novo ensino que ele vai trazer. O pai não concordou. O pai queria um herdeiro para administrar a sua fortuna, a sua herança que ele ia deixar. E com isso, ele trancafiou o filho no palácio e não deixou o filho sair de jeito nenhum do palácio. E mandou com que os empregados não se alguém ficasse doente, tinha de ficar longe, não podia mostrar para ele. Se alguém morresse também não podia mostrar para ele. As pessoas que cuidavam do palácio não deixavam nenhuma folha cair da árvore. Já tinha uma folha que ia para cair da árvore, já tiravam antes para ele não pensar e não refletir sobre a morte, não refletir sobre a dor, não refletir sobre a doença. E no palácio, ele logo deram uma mulher bonita para ele casar e as pessoas só ficavam dançando, cantando, só para mostrar alegria, beleza. Assim ele viveu. Um dia ele saiu do palácio, deixaram a porta aberta lá, ele passou. E ele estava com o cocheiro e foi a primeira pergunta, o que é isso? Estou vendo aí. Isso é uma pessoa doente. Isso daí, mais na frente, ele pergunta, isso daí o que é? Isso é um velho. Mas as pessoas que ficam velhos ficam velhos. Isso daí o que é? Estão levando para o cemitério, para ser cremado. A pessoa morreu. Então ele se depara com essas três situações. A dor, a velhice e a morte. E aí ele resolve resolver esse grande problema da vida. Como resolver isso? No fundo, como resolver a dor? Como acabar a dor? Já que a dor está presente
não só na doença, mas está presente na velhice, está presente na morte. Então, como resolver o problema da dor? E resolvendo o problema da dor, resolve-se os outros problemas. O da velhice e automaticamente o da morte. E ele começa, então, a meditar. Passa toda uma vida de meditação. De repente ele vê que não adiantava ser um Maria, ao ponto de ficar de tal forma meditando, que a barba fica grande, não come, fica com a pele feia, ficava completamente embrutecido de tanto ser Maria. Olha como o exagero também não serve. E aí foi quando ele vê um canoeiro passando e tocando lá um instrumento musical de corda. E quando ele vê ele tocando um instrumento musical de corda, que ele vê a harmonia, aquilo tirou do estado de meditação rígida, concentrada em que ele se encontrava, ele viu que se a corda chegou com uma harmonia, a música chegou aos ouvidos dele, aos sentidos dele, se ela tivesse muito frouxa, a música seria muito sem graça. A sonoridade seria péssima. E se estivesse muito esticada, também. Aí ele vai descobrir que a corda da música não pode nem ser muito esticada, nem muito frouxa. Ou melhor, você não pode ser exageradamente Marta e não pode ser exageradamente Maria. Tem que ter aquilo que ele chama o caminho do meio. Na hora que ele descobriu o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, da moderação, de saber trabalhar com as partes, tanto que Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte, ouvir a mensagem, mas ele também saiu pelo mundo a pregar, inclusive ele vivenciou na cruz. Então saber trabalhar com as duas partes, em equilíbrio, e quando você trabalha como Marta, está feliz, e Marta não estava feliz. E não adianta só trabalhar como Maria e ficar feliz na posição da meditação, porque você não pode ser só feliz com você mesmo. Porque é da lei que aquele que sabe, ou aquele que é o maior, tem que ajudar o menor. Então não adianta você só querer também a felicidade por você mesmo. É como se Maria chegasse a um estado de êxtase que nós podemos imaginar, um estado de superconsciência, um estado de céu, e a gente não pode imaginar um santo ser feliz no céu, sabendo que o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o próximo, está no inferno, está na miséria, está na angústia, está agitado, está no estresse como Marta. Então é necessário ide pregai, ide pelo mundo, e anunciai o meu evangelho e dizei para as pessoas, o reino de Deus está próximo. Levar consolo. Eu vos enviarei um consolador, olha, o consolador, que falará de mim mesmo e que vos esclarecerá muitas coisas. Então é necessário esse trabalho. Agora, então, Buda percebe isso, chega a esse caminho do meio e descobre as verdades. E ele fala que a primeira nobre verdade é que a dor existe. Essa é a realidade. Essa é a primeira verdade. A segunda, a dor existe e ele vai perceber que é por causa dos nossos desejos desequilibrados. Não deseja, que o desejo é uma coisa muito boa. Eu quero o desejo de Marta, de Maria, de ficar aos pés de Jesus. Isso é uma forma de desejo. Mas quando você tem aquele desejo que é preso, apegado como o de Marta, que estava agitada fazendo as coisas de casa e não estava feliz, não estava se sentindo realizada, estava num estado de infelicidade, de agitação, logo de mente desequilibrada. O estresse faz parte da vida, mas quando ele está em exagero gera doença, desequilíbrios psíquicos, emocionais, físicos. Então é necessário ajustar as coisas. O que nós vemos é que Buda diz, é esse desejo desenfreado, desequilibrado, que é a causa da dor. Por que a gente fica doente? Por que a gente fica velho? Por que a gente morre? Porque nós somos presos e apegados àquilo que Jesus falou. Não a melhor parte, mas a parte passageira, que nos deixa agitado, desequilibrado, exteriorizado, sem estarmos identificados com a essência, aquilo que nós somos verdadeiramente. Então Buda percebe, essa é a segunda realidade. A terceira realidade é que, se eu chego no caminho do meio, através da meditação, através da oração, através da vigilância, do amor ao próximo,
né, do serviço, no bem, na caridade, principalmente no amor profundo que é da Bhakti Yoga, desse amor desinteressado pelas suas realizações, do não sabe a vossa mão esquerda o que fez a direita, é fazer por amor. Então, quando se chega a essa estatura, você pode acabar com a dor. Então, a terceira verdade é que eu posso acabar com a dor. Vem a quarta e a mais importante das nobres verdades no lado prático, é como eu posso fazer para acabar com a dor. E aí ele vai explicar, é o reto agir, é o reto falar, é o reto proceder, é também o reto meditar. Saber meditar. Meditar, então, é muito importante. E aí, então, veio com força no budismo a ideia do dhyana, o dhyana, a meditação. A concentração te leva ao estado de realização espiritual. Esse dhyana é o estado de felicidade que a meditação vai te dar. É um estado que para o hindu é a meta. É a meta. Muito bem. E aí ficou. Você adquire a felicidade quando você consegue entrar nesse estado. E aí ele explica. Você está agitado, está com milhões de afazeres, começa um trabalho de meditação, da dispersão, você começa a meditar, esse pensamento começa a funilar e você chega a concentração. A concentração, você chega com o centro, você chega no eu ou no centro. Ou melhor, na realidade do que você é, o espírito, a essência. E aí, então, você sai da dispersão pela meditação, você chega a essa realidade. E aí, nesse exato momento, você visualiza, tem a visão, ou a contemplação, ou o estado de beatitude, ou o estado de felicidade. Esse estado, a visão, o estado de felicidade e beatitude, é no budismo, ou no sânscrito, o tal do dhyana. Muito bem. Agora, o que acontece é que as coisas não são tão simples assim. Buda pregou isso, ensinou isso e tal. No final da sua vida, quando ele já estava para se despedir da humanidade, dos seus irmãos, ele deixou um ensinamento maior. Ele, sentado em silêncio, pega uma rosa, uma flor, e levanta ela. E todos ficam querendo saber o que aquilo significava. Que discurso que era esse? O discurso de levantar uma flor e não falar nada, ficar em silêncio. Só num estado de harmonia e levantando a flor. Cada um quis saber que discurso era aquele. Já que Buda apresentou as suas muitas falas que estão registradas, por exemplo, entre muitos clássicos, um maravilhoso, que tem em língua portuguesa, uma síntese maravilhosa em língua portuguesa, que é o Dharmapada. É um livrinho muito fininho, aí de umas 100 páginas no máximo, que nós não podíamos passar nessa encarnação sem ter a oportunidade de ler essa bênção. Dharmapada. É fácil de encontrar da editora Pensamento. Entre muitas editoras tem esse fácil e barato da editora Pensamento. Barato na visão de cada um, né? Mas num preço, eu acho, acessível. É espetacular. Então, como ele teve as suas muitas falas, os seus muitos discursos, né, todos queriam saber o que aquele discurso significava. O discurso sem fala, do silêncio, só levantou a flor. E um dos discípulos olha e sorri em extremo estado de alegria, de felicidade, um estado de compreensão. O que ele compreendeu? A resposta também foi silêncio. Bom, logo Buda vai morrer, vai
vai fazer a sua passagem, e as discussões vão acontecer em torno dos pensamentos de Buda. Logo, tudo vai ser dividido em duas grandes escolas, Mahayana e Trevananda. A escola do grande caminho e a escola tradicional budista. E aí eles começam a brigar entre eles, porque, se a gente notar, em toda a história das religiões há essas divisões, né? Em toda a história. No cristianismo nós temos, por exemplo, protestantismo e catolicismo. No espiritismo, Kardec e Rustem vão inventando uma opção de divisões. O homem divide, só o santo une, porque ama. Essa é a diferença. Lá no budismo aconteceu a mesma coisa. Houve a divisão, veio o budismo do norte, o budismo do sul, de repente as coisas não são mais aceitas pela Índia, corre mundo afora, mas e aí dessas duas escolas vão aparecer uma porção de ramificações, e dessas ramificações vai surgir uma ramificação muito interessante, que é o discurso do coração de Buda, que não teve então fala, porque foi do coração. Ele só ficou num estado de felicidade e levantou uma rosa. Esse é o discurso do coração de Buda. Esse vai ser muito importante. E vai haver um grande seguidor de Buda mais lá bem na frente, né? Anos e anos, séculos depois, que ele vai pegar esse ensinamento, o nome dele é Bodhidharma, ele vai pegar esse ensinamento e vai levar no mundo afora. Olha, ela é uma Maria, mas agia como Marta, pregando, levando a mensagem. E para onde que ele vai levar a mensagem? Para a China. Só que a China é uma das maiores tradições da história da humanidade. Porque, como se vocês lerem o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vocês vão ver que os dois focos evolutivos do planeta é a África com os negros e os amarelos, os mongóis. São as duas raízes nativas do planeta. Diferente dos arianos, que é a raça que veio principalmente dos exilados de Capela, né? Vão formar 4 grandes troncos interessantes, 2 misturados e 2 ditos puros. O indo-europeu, o judeu, o hindu e o egípcio. 4 grandes focos de civilização que depois vão se espraiar pelo mundo e deu o que nós estamos vendo atualmente aqui no nosso planeta. Mas muito bem, essa mensagem, então, já que a China era extremamente forte, porque era raiz, e eu falei para vocês quando eu contei do negócio da historinha do F, que cultura é algo que está por dentro da alma. Cultura quase que ela se transforma em instinto. Cultura é vida. Tanto que a maior tristeza, o maior prejuízo para um povo é quando querem tomar a cultura dele e impor uma outra. Não existe escravidão maior do que a da cultura. O negro teve de rebolar, dançar capoeira para poder manter a sua cultura e ter que adaptar Ogum com São Sebastião ou São Jorge, dependendo da localidade, né? Xangô com São Jerônimo, Nossa Senhora com Iemanjá, para poder manter a sua cultura. E manter uma cultura precisa de muita força, de muita determinação. E olha que no caso deles era difícil, o problema da língua, porque inclusive dividia, chegava uma família, a mulher ia para um lugar, a filha para o outro, o pai ia para o outro. E aí quando você perde um núcleo centralizador de ideia, é difícil manter a cultura. Mas a dor, o sofrimento, o lamento triste, o horror que eles cantavam, né? Como nos fala a música de Paulo César Pinheiro, cantada por Clara Nunes, fez com que o negro do cativeiro mantesse, de alguma forma, a sua cultura. Então esse é um sofrimento muito grande. Mas então quando o budismo ele chega na China, quem era mais forte? O budismo tinha começado 200, 300 anos antes. O pensamento do I Ching, que é o livro mais antigo do mundo, a tradição oracular chinesa, já estava lá há milhares de anos, há 3, 5 mil anos antes. As tradições maiores
de Forri de cerca de 3.800 anos antes. Quando ele já era um compilador, um organizador da cultura. Então repare que quando o budismo chega, em vez dele ele impor a sua cultura, quando ele chega na China, ele se adapta à China. Ele se transforma, fazendo podemos dizer assim, uma malha, né, em que mistura os pontos. Os pontos, os traçados budista, mas a lã é chinesa. Entenderam? Como aí nós temos, você faz os pontos, os desenhos, né, mas adaptado numa realidade que é a substância da chinesa. E aí vai criar uma nova forma de budismo, que vai se espraiar pelo mundo, extraordinária forma de budismo, que é o Zen budismo. Ou melhor, o budismo Zen. Budismo Zen. O que é o budismo Zen? É a palavra Sa-Zen. Dessa palavra Sa-Zen é a tradução da palavra dhyana, do sânscrito, da meditação, do sentar para meditar. Usar, do Zen budismo, usar é sentar. Sentar. Ora, mas então tá igual. Se o Sazen é a tradução da palavra dhyana, então você faz todo o falar correto, o agir correto, o pensar correto, o meditar correto e chega no estado de meditação, de felicidade. Só que para o normal do indiano, a coisa para ali. Chegou ao estado de felicidade, pronto. No Zen budismo é diferente. Ele vai além. Quando ele chega a esse estado de felicidade, ele fala assim: aí, estou feliz. Como eu movimento essa felicidade, não só para mim, mas para todos. Aí ele trabalha com duas palavrinhas interessantes no Zen budismo, que é o Satori e o Koan. Satori é ser criativo e não parar na meditação, movimentando essa nova posição, esse novo estado de consciência para você crescer e ajudar os outros a crescerem também. E mostrar que esse estado é um estado de tal e tal felicidade que você faz tudo em forma de koan. Koan são anedotas ou estado de criatividade de profundo bom humor. É o que eles chamam de bom humor cósmico. Então, no exato momento em que eu cheguei a esse estado de plenitude, de felicidade espiritual, eu movimento forças de forma criativa, de forma inteligente, de forma bem-humorada, de forma mais descontraída, para tocar os outros. Jesus fez isso em parábola. Como as pessoas não podiam entender, ele contava histórias interessantes que atraíam a atenção das pessoas. As pessoas prestavam atenção. Tinham parábolas, e existem parábolas de Jesus, que era, podemos dizer assim, confusa, no sentido de que as pessoas ficavam estarrecidas, ficavam surpreendidas, né? Por exemplo, na parábola do trabalhador da última hora, nós vemos que um sujeito começou a trabalhar às 6 da manhã, outra começou a trabalhar às 9, outro ao meio-dia, outra às 3 da tarde, outro foi trabalhar às 5 horas e às 6 parou. Na hora, o Senhor resolve pagar primeiro esse que trabalhou 1 hora só e deu para ele a mesma coisa que deu para os outros. Aí todo mundo fala: oh, é surpreendente. E aí fica com esse koan na cabeça, que é esse humor cósmico, com essa sati para resolver. Até ele conseguir descobrir que a moeda divina não tem valor específico. Deus, ele se doa por inteiro e por amor.
Cada um é que recebe segundo a sua capacidade. Mas na moeda divina, a moeda divina é a moeda do amor, e o pagamento só pode ser infinito. Aliás, é o que ele diz lá numa outra parábola, que se a gente usasse isso na nossa cabeça, botasse isso para funcionar, iria entender bem. Quando ele fala na parábola do filho pródigo, para o filho egoísta, que não queria que o pai matasse um boi gordo para o irmão que estava perdido. Ah, meu filho, tudo que é meu é teu. Olha aí a ideia de totalidade. Um Deus que é amor, ele não restringe, ele se doa por inteiro. Então a sua moeda é total. O que trabalhou 1 hora, o que trabalhou 20 horas, ou 12 horas, pouco importa. É a mesma coisa. Deus doa amor. Cada um vai apanhar segundo a sua capacidade. Muito bem. É como se você fosse numa cachoeira. Um levasse um didal, um levasse um balde, outro levasse uma banheira. Cada um vai apanhar da água, né? O conhecimento está para o cognoscente, segundo a capacidade cognoscente. Isso é a linguagem técnica de um tem um didal, outro tem uma panelinha, o outro tem um balde, o outro tem uma banheira. Cada um segundo a sua capacidade. Ora, então, o budismo ele chega na China, ele se adapta e vai trazer uma realidade muito importante para a humanidade. O que eu fazer com o meu estado de felicidade? Aí vamos ver umas figuras interessantíssimas também no budismo, que são os bodhisattvas. Aqueles que chegam na fronteira do céu, na fronteira do nirvana, que não entram no nirvana, não entram no céu para ficar com a gente, para poder nos ajudar por amor, por generosidade, por compaixão. É o caso de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos nunca, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Agora ele, para ficar com a gente, tem que ser criativo e usar dos meios mais variados e nas linguagens mais variadas para a gente entender. Vocês não acham que uma pessoa que faz o bem merece ajuda? Sim ou não? Uma pessoa que é bacana, que ajuda os outros, merece ajuda? E que tem que ter todas as vantagens do mundo? Não é isso? No entanto, todos os santos que passaram para aqui foram para as cruzes, para as fogueiras, foram condenados, no mínimo processados, como Chico Xavier, ou perdendo bens, o imóvel, o apartamento que morava com Pedro Balde, e vai por aí fora. Todos passam assim. Ué, mas não era para ser o contrário? E quem passa fazendo mal aos outros? Matando. Agora imagina um sujeito que mata cristão, que bota mulher na cadeia, que bota criança na cadeia, que mata velho, como o pai de Estevão, que ele matou, porque foi para a cadeia. E matou Estevão a pedrada. E depois foi com um grupo de soldados para prender um velhinho chamado Ananias na cidade de Damasco. Quem é esse? Saulo. Paulo. Quem aparece para ele? É Cristo. Cristo bota ele na cadeia. Quando ele pregar, quando não era para ser o contrário, um sujeito que é assassino tem oportunidade, e o outro que não é assassino como Pedro vai para a cruz. Como? Aí Teresa d'Ávila, arrastada por uma enchente, carregada, ela pede ajuda. Senhor, não te preocupas comigo? É lógico que sim. Senhor, mas é assim que você me trata? É isso que eu faço com os meus amigos. Você é minha amiga. Aí, isso é um koan. Por enquanto que nós não tivermos uma outra, isso é um humor cósmico. Por enquanto que nós não tivermos uma visão maior que está por trás das coisas para entender, nós não vamos compreender. Então, por exemplo, alguns koans muito interessantes do Zen budismo, que é o estado do sentar para meditar, são perguntas assim, né? Qual era o teu rosto antes de Abraão ser? Aliás, é um koan dado por Jesus. Antes de Abraão ser, eu era. E o judeu chega e fala para ele, mas como tu não tem nem 50 anos, como tu é mais velho que o nosso pai Abraão, que viveu 1.600 anos antes? É um koan, é um humor, lógico. Um menino com 12 anos ensinando aos doutores do tempo, é um humor. A gente, por mais que a gente tente falar, mas pelo nosso lado racional, a gente não consegue entender.
Mais ainda com a frase que eu falei do Emmanuel, que desde os primeiros dias ele tinha a superioridade que ele sempre teve. Então o problema não é nem de 12 anos, já no primeiro dia ele era o tal. Outro humor cósmico. Uma mão bate na outra, forma o som. Qual o som de uma mão só? E assim, como é que era o teu rosto antes do seu pai nascer? Não é antes de você, é antes do seu pai nascer. Então, e com isso você tem que pensar em quê? Em várias coisas. Aí você tem que ir pela reencarnação. Mas é porque na reencarnação era assim, assim, assim. Bom, então você tem a charada. Você tem os caminhos seus, mas que outros não têm, que outros não percebem. E nem sempre a sua forma de perceber um ensinamento quer dizer que seja o melhor ensinamento. Antes nós interpretávamos uma parábola de uma forma, depois interpretamos de outra. Por exemplo, essa obra que os 4 Evangelhos de Rus têm, essa já é a 4ª vez que nós estamos dando no Regeneração. Cada vez eu trago ideias diferentes, reflexões diferentes, aprofundamentos diferentes, que eu não tinha antes. Natural. Então, é bacana que com o Zen Budismo, com esse sentar, o sentar, que não é só o sentar físico, mas é usar o estado da harmonia da meditação para movimentar forças e trazer respostas. Mas tem coisas que não dá para a gente trazer resposta, porque como são do mundo intuitivo, então você traz para cá em forma de quão? Em forma de parábola, porque não tem saída. Por 50 vezes, mais ou menos, Jesus disse, o reino dos céus é semelhante. No fundo, ele só queria falar de uma coisa do reino dos céus, mas contou as historinhas mais variadas. 50 historinhas para contar uma única coisa, o reino dos céus. Como é que é? Em 50 visões diferentes. Na Índia, eles fazem muito isso, né? Um cego, alguns cegos, um bota a mão na barriga do elefante, outro bota a mão no rabo, outro bota a mão na orelha, cada um diz o que é que está vendo, que está sentindo. E cada um fala de uma coisa. Todos falam de verdade, só que em parte. Ter a visão intuitiva, como diz o Balde, volumétrica em conjunto, aí é a intuição, é o êxtase. É você sair dessa marra. Mas como trazer esse conceito aqui para o mundo? Entrar em forma de parábola, em forma de humor cósmico, para a gente refletir. Então tinha um homem que queria muito falar com esse Bodhidharma, esse que levou o budismo para a China. Queria falar com ele não dava a mínima. O não dar a mínima não é um descaso, é simplesmente fazer o outro refletir para saber bem, quando você chega diante do mestre, o que você vai falar, o que você vai perguntar. Você tem que se preparar, porque se você não estiver preparado, é lançar pérolas aos porcos, como disse Jesus. Então, ele ficou lá, e querendo falar com o mestre, insistiu. Estava frio, estava tão frio, que ele ficou no frio, e um braço dele teve de ser amputado. E depois o frio continuou tão forte, o outro braço amputado, e ele ali exigindo. É lógico que isso aí é uma forma pesada de dizer que ele sofreu muito para poder ter audiência com o mestre. Sofreu muito. E é até que é marcada essa audiência, né? E ele então chega lá. E o mestre fica em silêncio. E ele fala, dizer, querendo uma opção de coisa. O mestre não diz nada. Aí ele diz que ele estava sofrendo muito, que ele estava muito agitado, que ele queria alguma coisa para aliviar a mente dele. Aí o mestre fala assim, então me dá a mente aqui, bota a mente aqui na minha mão que eu vou cuidar dela. Aí ele já teve a primeira reflexão, que ele não é a mente. Tá? O que está agitado é o lado externo. Eu sou o espírito imortal que está por trás de tudo. Que coordena os pensamentos. É o espírito que eu tenho que acalmar. Se a tua mente está ruim, me dá ela aqui, que eu trato. Se o coração está ruim, eu vou botar uma válvula. Não é? Se o olho está ruim, eu vou botar uma nova córnea. Não é isso? Seu braço quebrou, eu boto uma atadura. Sua mente está ruim, me dá ela aqui, para eu consertar. Aí ele teve um choque. E aí nós vemos o outro grande mestre lá, chinês, o Sung Yang, quando ele estava batucando e cantando. E o discípulo chega perto dele e fala, mas você está batucando e cantando, você viu o seu filho crescer do lado da sua esposa. Então ficou muito tempo com a sua esposa.
Seu filho já é um homem. Você viu ele crescer do lado da sua esposa morreu, você está cantando e tocando pandeiro. E ele disse, eu tive esse pensamento quando ela morreu, de profunda tristeza, que eu tinha de ficar triste e tal, mas logo eu refleti que ela já passou por essa situação já tantas vezes, já foram tantas reencarnações que ela morreu, que agora está na hora de cantar. Deixei isso para lá, porque já foram tantas vezes, uma a mais, uma a menos. Como certa vez eu escrevi para o Divaldo, quando ele anunciou para todo mundo que estava com, e disse para o doutor Roberto Silveira, aqui do nosso consultório da Regeneração, que ele estava muito mal do coração. Eu mandei uma carta para ele, Divaldo, já teve tantos corações, com um a mais, um a menos. Aí ele riu. É lógico que você botar isso em carta é muito fácil. Quando você está com um problema o seu no coração, é saber se você pode suportar esse Koan. Mas no fundo, quando você tem essa direção, quando você tem essa compreensão, as coisas ficam mais fáceis. Por isso que Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou para ouvir o que? Do Cristo Koans. Parábolas, ensino. Jesus podia dizer a verdade plena para ela? Não estava preparada, mas estava interessada, queria ouvir. E essa parte que ela vai ouvir nunca mais será tirada dela. Quando você percebe, e cada mestre dá no Zen budismo um koan para você desvendar. O sujeito às vezes passa uma encarnação toda para desvendar o koan. Às vezes ele desencarna e não desvenda o koan. Às vezes ele volta, vai para o plano espiritual, volta para ele continuar nesse exercício de desvendar. Cada um tem uma tônica, uma característica, cada um tem um engessamento e que precisa de uma determinada nota, é essa nota que vai fazer determinado efeito. E tem notas externas que fazem determinado efeito, até daqui a pouco você gritar eureka. Ou você pensa que foi fácil para Arquimedes quando ele mergulhou na piscina, na banheira, e descobriu que a água que estava indo para fora era a mesma do tamanho do corpo dele. Ele já vinha com isso já muito na cabeça, refletindo. Ele disse, agora eu posso ver sobre a coroa do rei, para saber se ali tem um metal de verdade. É só colocar na água, e o que sair e o que entra tem que ser da mesma quantidade. Aí ele gritou, qual foi a palavra? Eureka. Mas para você chegar a esse eureka, então não é um estado de felicidade, deitar na banheira e se banhar. Esse é como se quero parar nessa meditação. Ninguém deve parar em meditação. O Cristo estava no estado de perfeição, eu ficarei convosco sempre. Nós temos aí o nosso o Bodhisattva, o mestre do Tibete, que anda pelo mundo afora aí, como é o nome dele? O Dalai Lama, né? Um verdadeiro Bodhisattva, pelo mundo inteiro pregando, ensinando, sempre fazendo namastê, botando a ideia do Deus que está em mim é o Deus que está em você, mas em estado de felicidade, indo o mundo afora. Então tudo começa com esse estado de sentar. Mas que Francisco depois vai trabalhar bem. Você senta, mas de vez em quando você tem que levantar e trabalhar também. Essa é a realidade de dois grandes mundos que nós temos, o Oriente e o Ocidente. O Ocidente é avançado em tecnologia, o outro é avançado em espiritualidade. Mas um vocês dizem assim, mas o Oriente é muito mais atrasado, né? Bom, talvez eles, quantos templos, quantos deuses, talvez ele leve a vida com mais poesia, com mais beleza. Será que há necessidade de tantas coisas que a gente tem? Tanta coisa. Será que isso tudo não deixa a gente agitado? Marta, muitas coisas estão te deixando preocupado, agitado. E se nós levarmos mesmo ao pé da letra, esse que é agitado e que se diz cristão e que recebeu a mensagem do Evangelho, fez a maior guerra de todos os tempos e mais matou no mundo, foram os cristãos. Os cristãos se reuniram e mais mataram no mundo. E inventaram toda uma tecnologia que quer dar para conforto, para bem-estar, para usar a tecnologia para matar, porque a tecnologia maior era do avião, para aproximar pessoas, e usaram o avião para matar os outros. A tecnologia para destruir. Quando botaram na boca de Galileu Galilei, na frase de Bertolt Brecht, o grande teatrólogo, né? Eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. E não acontece isso. Cada vez que vão tendo mais descobertos,
A gente vai ficando mais agitado. Seguindo o celular para poder falar com as pessoas, você fica viciada nele. Fica doente pelo celular, fica doente pelo computador, fica doente pelo trabalho. E precisa fazer tratamento como do drogado, como do alcoólatra. Então, Marta demais é um perigo. Mas também Maria demais, ela tem que ter um significado. É necessário, como diz Francisco, levantar, trocar e fazer o papel de Marta. Então, como nós fazemos isso? A gente, ora reencarna no Ocidente, ora a gente reencarna no Oriente. Ora vai para um lado, ora vai para o outro. E aqui eu quero terminar contando uma informação que eu recebi de uma encarnação nossa, em que eu estava em casa, antes de começar o culto, e chega lá o conhecido médium Newton Boechat, realmente uma mediunidade brilhante, né? Um grande tribuno, divulgador da mensagem, e ele toca a campainha insistentemente, diferente das outras vezes, com mais intensidade. Eu vou abrir a porta e ele sai com uma mensagem dessa: Jorge, você na outra encarnação foi do mosteiro da cidade de Luang Prabang, logo da linha Theravada, que é a tradição budista, e você dirigiu o mosteiro lá em Luang Prabang, perto do rio Mekong. Muito bem. Depois nós tivemos alguns sonhos, outras revelações, outras informações com relação a isso, mas pouco importa. Essa é a realidade. E a explicação do mentor, dizendo isso, você fica assim: eu fui um monge. Isso não quer dizer nada, né? Tem muito monge aí que fazendo besteira. Mas o complemento que ele dá que é meio confuso, é meio perigoso, porque ele diz: você era um monge, dirigiu o mosteiro com certa nobreza, com certa disciplina, bem organizado, e mais ainda, você fazia um serviço bom de caridade, um serviço compatível de caridade. Quer dizer, o mosteiro era útil, não só para os que viviam no mosteiro, mas para a comunidade ali em torno. Muito bem. Aí você já fica meio, poxa, o que esse mentor aí está me elogiando, né? Qual é o perigo disso, né? E você ter uma informação dessa. Mas logo ele me dá uma informação, dizendo assim: tudo ia muito bem, mas o objetivo da sua reencarnação agora é resolver a única coisa que você realmente grave naquela vida você prejudicou. Que por causa da disciplina e por causa da caridade você era extremamente impaciente. E você veio nessa encarnação para resolver a paciência. Eu já estou com quanto mais ou menos? 48 mais ou menos que eu tenho, né? 48 anos. Bom, não resolvi a paciência. Já em 2002, né? Já tive logo um infarto de botar bolinha no coração e tal. Como resolver a impaciência? Como resolver a agitação? Como resolver Marta? Marta, isso muito te prejudica. Botar isso em ordem. E aí, então, fechando, nós temos uma das passagens interessantes que eu já contei aqui, mas que encaixa perfeitamente com essa passagem. É que havia um grande mestre na Índia, chamado Narada, em que ele estava no seu caminho para ir para Brahma. Aqui também nós vemos o texto evangélico começando assim: e Jesus, tendo-se posto a caminho com seus discípulos, esse é o caminho, né? O caminho para Jerusalém, que Jesus estava indo, para a cidade da paz, para a grande realização espiritual. Então, Narada ia para esse caminho, e ele encontrou um homem cheio de vinho, uma opção de mulheres, debaixo de uma tamareira, dançando, bebendo, né? Extremamente agitado e feliz. Quando ele viu Narada passar, ele se curva diante de Narada. Os santos são muito respeitados na Índia, né? Ele se curva perante Narada e pergunta: onde você vai, Narada? Ele disse: eu vou me encontrar com Brahma. Faz então um favor para mim. Pergunta a ele quantas reencarnações eu ainda tenho para eu me libertar, para eu mergulhar no Nirvana. Pode deixar que eu vou perguntar, depois eu te trago a resposta. Aí ele segue o caminho e encontra um monge meditando. O monge já meditava há tanto tempo que tinha um formigueiro debaixo do bumbum dele, e ele não sentia o formigueiro de tão concentrado que ele estava na meditação.
E aí o monge sai do estado de transe e pergunta: Narada, onde você vai? Vou me encontrar com o Brahman. Pergunta a ele quantas reencarnações eu ainda tenho. Ele pode deixar, eu vou fazer isso. Quando ele volta, ele encontra o homem, continuava dançando, cantando e bebendo com as mulheres. Aí ele pergunta: Narada, perguntou a Brahman quantas reencarnações que eu tenho, filho. Está vendo essas folhas da tamareira aí? Tamareira de tamarino, né? Tamareira, tamarino. Então, Tamarineira. Tamarineira. A outra é de tâmara, né? Estou falando da tamarina. Tá vendo quantas folhas tem aí? São quantas reencarnações você ainda tem para se libertar. E ele ficou contente, feliz, continuou dançando, bebendo com as mulheres, dizendo: como o Brahman é bom, em breve eu vou me libertar. Só faltam essas reencarnações aqui para mim. E ele continua o caminho dele e encontra lá o monge meditando. Agora já tinha 2 formigueiros no bumbum dele. Aí ele sai do transe e pergunta: o que Brahman falou? Ele disse que para você só falta uma encarnação. Ele levantou, deu um chute nos formigueiros, falou que estava danado com o Brahman, como o Brahman era injusto, porque ele estava ali se dedicando tanto, ele ainda tinha mais uma encarnação. Repare que o outro estava na agitação, o outro estava andando de Maria, um era Marta, o outro era Maria. Só que o era Marta para farra, Marta era para serviço das coisas de casa. Qual é o maior benefício? Ficar varrendo, limpando a casa, fazendo doce, ou ficar bebendo, dançando com as mulheres? Qual é a melhor parte? E uma das duas. Podemos dizer até que nesse caso você está fazendo um serviço talvez melhor, poderá organizar melhor a mente, mas não quer dizer nada, porque o próprio Jesus até falou que as prostitutas entrarão no reino de Deus e os publicanos antes dos doutores da lei. Um sujeito que está na farra e um sujeito que está se dedicando aos serviços de casa, aparentemente o que está se dedicando ao serviço de casa tem mais chance, aparentemente. Mas o que tem mais chance é o que pega da realidade e se transforma. E pode ser que ele passe na sua frente. Veja a Mônica, Santa Mônica, ficava pedindo, orando para que o marido, o filho, Augustinho, saísse da farra, da mulherada, das noitadas. E ela orava e só pediu ao Senhor. Um dia, Augustinho chega em casa e ficou tão sentido da mãe estar ali orando de madrugada, pensando nele, que ele resolveu orar. E ele tem uma visão, que nem Paulo. Ele não passa na frente da mãe. Ele é o bispo de Hipona, o primeiro grande doutor da igreja. E a mãe é até santa, mas não tem o quilate, pelo menos em grandeza, em termos de conhecimento, do que ele. Então, essas coisas todas são para a gente refletir, porque o monge estava ali já meditando e ele ainda não tinha descoberto a paciência. Ele era Maria, mas faltava desenvolver a paciência. E talvez a paciência estaria em contato com o outro. Tanta coisa que ele sabia, ele podia ter um formigueiro só, mas não 2. Era necessário levantar também e ir lá ajudar o homem que está debaixo da árvore. Quem vai dar um ensinamento para aquele homem que está debaixo da árvore? Quem vai dar orientação? Quem vai dar receita do bolo? Quem vai se dedicar a ele? E mesmo se ele for mal-humorado, se ele for irritado, se ele for não sei o que, dá para ele as condições. Se sacrificar por ele, ter compaixão, ser um bodhisattva por ele, ser um tomado de amor por ele. Então, um já tinha na sua encarnação, apesar de estar agitado em Marta, vencido a virtude da paciência e tinha uma porção de outros defeitos para vencer. Tá certo? Mas um ele já tinha vencido. O outro já tinha vencido uma porção de defeitos. Só não tinha vencido da paciência. E trabalhar então com essas forças. Ser ora Marta, ora Maria, como ensinou Francisco. E entender que é na posição de Maria, e a de Marta é importante, mas é na posição de Maria que você tem o plus, tem um insight, tem um aprendizado, mas é da lei, como explica a grande síntese, que aquele que sabe tem que se derramar de amor para o que não sabe, porque é da lei que o maior tem que ajudar o menor. Fazer também o trabalho de Marta é importante, chegar ao ponto de equilíbrio. Mas o que realmente estressa, o que realmente nos deixa muito agitado, muito doente, muito enfermo,
causando tantos desacertos pelo mundo, briga, inclusive brigas religiosas, é quando você só quer ser Marta e frio demais. Ao ponto dela pedir por Jesus. Jesus, manda ela parar de te ouvir e vir me ajudar aqui. Chega a ser ao grau da enfermidade, um grau tal de enfermidade que se utiliza da oportunidade da oração para envolver Jesus nos serviços de casa. Muita paz, fique com Deus.